Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a autoestima e vaidade. Qual a verdadeira beleza para Deus? E para a gente conversar sobre esse assunto, eu estou muito feliz e honrada. Vitória Alves, ela é formada na Escola Bíblica Rema Brasil e Escola de Ministros e está também no 6º período de nutrição. Vitória Alves, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você se disponibilizar a vir aqui no podcast. Amém. É um prazer, uma honra para mim também. Amém. Obrigada pelo convite. Amém. E vamos falar, né? Sobre autoestima e vaidade. Eu acho que é um tema muito interessante, não só para mulheres, porque quando a gente fala em autoestima, né? A gente já pensa que não, mulheres e homens, né? Todos nós somos seres humanos. E vamos começar com a primeira pergunta. Vitória, você poderia definir para a gente o que é autoestima e vaidade segundo a Bíblia? O que é que a gente encontra na Bíblia sobre esse assunto? Então, quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de lembrar também que a autoestima é a capacidade que temos de valorizar, né? A nossa identidade ou não. E quando a gente fala de autoestima, eu gosto de lembrar de Davi. Sim. Davi, ele passou por várias etapas, né, na vida dele, que ele teve altos e baixos. Mas, assim, no início da caminhada dele, Davi, ele sabia quem ele era em Deus, né? E aquilo ali, nada nem ninguém roubou dele, né? Ele sabia que para o qual ele foi criado, né? E quando ele viu, né, todo aquele movimento de as pessoas saírem do exército, né? Sair para derrotar o gigante, né? Golias, ele se determinou, eu posso, né? A ponto dele ir atrás do exército e ele vê todo aquele movimento. E aí ele teve ousadia, né? E coragem de ir até o rei, né? E dizer assim, eu posso fazer, derrotar. Né? E o rei olhou assim para ele, meu Deus, eu fico imaginando quando eu estou lendo, né? Que o rei olhou assim, esse menino pequeno, magrelinho, será que ele vai conseguir mesmo, né? Fazer isso? Mas ele insistiu, né, com aquela convicção que ele conseguiria, e Saul foi e disse tudo bem, né? A ponto de Saul, né, querer intimidá-lo. E aí eu falo, como, né? Saul tentou intimidá-lo. Mas quando ele disse assim, você vai provar a minha armadura, né? E quando ele vestiu aquela armadura, ele viu que não servia para ele. E ele lembrou de que eu já venci ursos e leões na força de Deus, não na minha. Então, se eu venci ursos e leões, eu posso vencer também, né, um gigante. E aí ele foi, deixou aquela armadura lá, né, e disse assim, eu vou, né, com aquilo que eu tenho. O que é que ele tinha? Ele tinha um saquinho com pedras. E aí, na força do Senhor, né, com a ousadia que ele tinha, ele se determinou e venceu, né? E ele venceu o gigante que um exército não estava conseguindo. Então, assim, Davi, ele tinha a autoestima dele equilibrada, né? Ele sabia quem ele era em Deus, ele tinha confiança, ele sabia o poder que ele carregava, porque ele confiava num Deus Altíssimo. Sim. E muitas vezes as pessoas, elas esquecem, né, que existe um ser maior, que é Deus. Né? E para aqueles que são nascidos de novo, esse Deus mora dentro de nós. Aleluia. Né? Nós carregamos esse poder. Então, nós não podemos deixar nada, nem coisas, nem ninguém dizer o contrário daquilo que nós somos em Deus. Né? Porque assim como foi com Davi, é conosco hoje na nova aliança. Com certeza. Dá para a gente fazer várias comparações aí, né? Porque quando nós não sabemos quem somos em Cristo, em Deus, as coisas vão ficar soltas, né? E hoje eu estava conversando com Deus e Ele falou assim para mim, a minha voz precisa estar mais alto.
do que todas as outras vozes ao redor. Porque o que acontece, se Davi, como você disse, não soubesse quem ele era em Deus, as outras vozes iriam ficar mais altas. Isso. E ele ia acreditar. Isso. Porque o que será que Davi sentiu quando alguém falou, aí você vai conseguir, você pequeno desse jeito? De onde? E quantas vezes nós ouvimos isso? Diante dos nossos projetos, diante das coisas que Deus preparou para nós, né? Então, é a gente saber de fato quem somos em Deus. Eu achei sensacional você já começar a definir por isso aí, porque a nossa identidade em Cristo é que vai realmente falar da nossa autoestima. Isso, né? isso. E a gente falou sobre autoestima e a vaidade, né? Porque às vezes a gente fala assim, hoje em dia tem várias definições sobre vaidade, Isso. e as pessoas falam assim, ai não, porque eu sou um pouco vaidosa, né? Essa palavra vaidade, de acordo com a palavra de Deus, ela é uma palavra assim saudável? É uma palavra correta? Vaidade, né? À luz da Bíblia, quando você vai estudar sobre vaidade, você vê, né, que existia, as pessoas, quando você leva para o Velho Testamento, né, a Antiga Aliança, as pessoas, elas buscavam algo, Sim. né, que elas não tinham, e esse vazio, elas procuravam, né, preencher quê? Procurando alguém para falar algo para elas, né? E aí, na medida que elas iriam procurando esse algo mais, né? Deuses, né? Imagens, e a Bíblia fala que o significado no grego, né? de vaidade é algo oco, algo vã, né? É verdade. Porque reflete as imagens que eles faziam para adorar deuses, né? E dentro dessas imagens, essas imagens elas são de madeiras e elas eram ocas por dentro. Então, uma pessoa que ela é vaidosa, né, ao extremo, que ela só procura se engrandecer, né, num tipo de vaidade, de querer ser melhor do que o outro, ela é uma pessoa vazia. Sim. Porque ela procura se espelhar em alguém, ou ela procura ser melhor do que alguém, porque ela não encontra nela algo para que ela possa dizer assim, essa é a minha essência, né? Então, eu tenho que procurar, pelo menos, digamos assim, que eu queira dizer assim, Débora vai ser melhor do que eu. Então, eu tenho que correr atrás de mostrar para mim e para os outros que eu sou melhor do que ela. Isso se torna um tipo de vaidade. E essa vaidade que nos prejudica, né, em relação a sermos a imagem e semelhança de Deus. Porque o próprio Jesus, ele dizia assim, né, se você, quando os discípulos perguntaram, quem é maior entre nós? Né? Sim, boa. E Jesus disse o quê? Que era melhor ser aquele que serve a todos, né, do que aquele que estava à mesa para ser servido. Então, eu preciso estar nessa posição, né, de ser aquele que serve, porque assim eu vou estar com o coração alinhado para servir a Deus. Porque quando eu sirvo a Deus, eu sirvo pessoas. Né, e para mim servir pessoas, eu preciso estar alinhada àquilo que a palavra de Deus fala, né? Sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhum tipo de disputa, mas querer fazer algo sempre melhor e mais para o Senhor. Amém. Né? Porque nós somos um corpo. Né? A Bíblia fala que a igreja é como um corpo de Cristo. Sim. E se você for olhar para o corpo, a mão, ela não se movimenta só, ela precisa do movimento dos dedos. Perfeito. Né? Os braços, ela vai precisar do antebraço, né? A cabeça precisa do pescoço. Então, o corpo, para ele fazer o propósito que ele foi designado, ele precisa de todos os órgãos. Perfeito. Então, eu preciso de Débora precisa de alguém, porque nós somos um corpo. E nós não precisamos estar nos comparando ou disputindo quem é melhor. Porque nós estamos ali para servir.
Sermos unidade. Uns aos outros em unidade. Nunca vi uma mão andando por aí, né? Exato, sozinha. Nós precisamos um dos outros. E você falando dessa questão da comparação, eu lembrei das redes sociais. Sim. Né? E hoje nós vemos e sabemos que ali há uma disputa, né? Quem tem mais like, quem tem mais seguidores, quem tem a foto mais bonita, quem viajou mais. E existe essa competição e muitas vezes você pega lá o seu celular e vai ver a vida daquela pessoa e você diz, meu Deus, como eu queria ter a vida dela, como eu queria ter a vida dele. E aquilo ali começa a gerar dentro de você, né, aquela inveja, que a inveja é essa comparação. A comparação. E a sua autoestima vai lá para baixo, né? Porque você se compara. Primeiro, como Vitória falou, porque você não sabe quem você é. Porque eu tenho certeza que quando você sabe quem você é em Cristo, você vai ver a vida de várias pessoas. Você precisa ter um entendimento, né, Vitória? Que cada pessoa tem aquilo que ela se esforça em ter. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, tem muita gente que falava assim pra mim. Ai, Débora, você é engenheira civil? Aí eu dizia, pois é, estudei 5 anos pra ser. Porque as pessoas, elas gostam de olhar pro resultado, mas elas não gostam de ver o seu esforço. Isso. Ah, que legal, né? O pastor Alex é pastor. Sim, e a disciplina, e tudo que ele precisa fazer, e tudo que ele fez para chegar ali, entende? Há um esforço, porque Deus, ele olha pra gente Isso. e ele vê. Bom, agora que Vitória está preparada, terminou nutrição, né? Então, você tá fazendo seu curso de nutrição, você vai ter o seu diploma, Isso. vai ter tudo. Mas quantas noites, quantas horas de estudo você... Isso. Né? Só que as pessoas vão lá no Instagram e às vezes vê a foto, você lá formada. e não sabem. Então, justamente por essa identidade perdida, né? Como você fala que Davi, ele sabia quem ele era. Isso. Né? E quando a gente não sabe quem a gente fica olhando para essa vida do Instagram, que muitas vezes o povo está ali publicando... E não é nem real. É uma vida de aparência, né? Então, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Essa questão das redes sociais, o que você acha, assim, na sua opinião? Porque tem existido um padrão de beleza, Isso. não é? Nas redes sociais. As pessoas, elas é como se elas estivessem perdidas, né? Num mundo assim, onde quem é que posta mais, quem tem mais likes, né? Quem tem mais seguidores e quem anda mais por lugares aí para mostrar, né? É verdade. Mostrar o que está fazendo. E elas esquecem que a vida dela não é um Big Brother. Né? É boa. Porque assim... nós temos uma vida, uma intimidade que não precisa ser exposta, né? Então, assim, tem coisas que eu posto no meu Instagram porque eu acho que não é demais, mas tem coisas que eu não preciso. Às vezes eu saio com meus filhos, com meu esposo, às vezes até mesmo com uma amiga, e eu não faço... postagem, eu não coloco foto lá no Instagram, ninguém sabe onde eu fui. Por quê? Porque não é necessário. Sim. Né? Não convém ninguém saber os meus passos, aonde eu estou. Uhum. Né? E muitas vezes, às vezes a gente tá olhando o Instagram, a pessoa está comprando uma roupa e fazendo lá uma postagem. E eu acredito que as pessoas elas estão perdendo a essência e passando muito tempo envolvido, né, dentro do quesito Instagram, WhatsApp e outras redes sociais, né? A ponto que você não vive mais se você não estiver postando alguma coisa ou vendo a vida de outra pessoa, né, no dia a dia. E quando você olha, se passou 3, 4, 5 horas ali dentro onde você poderia estar fazendo algo útil para você. Exato. Né? Um conhecimento em uma área, um livro, com a família, num bate-papo. Hoje você sai para jantar ou para lanchar, não sei, mas eu fico observando 5, 6 pessoas numa mesa e cada um com um celular e ninguém se comunica. É triste. Então as pessoas, elas estão perdendo a comunicação entre si. Elas estão vivendo um mundo fora do contexto familiar delas e esquecendo que elas podem viver muito mais ali, né? Porque
eu lembro da minha infância, da minha adolescência, sempre à mesa, né? Com os meus pais, com os meus amigos. Eu lembro que quando eu ia dormir na casa de uma amiga minha, a melhor parte pra gente era o quê? Era os lanches na madrugada, onde a gente conversava, botava cada coisa, né? A gente conversava bastante, às vezes até ficava jogando algum joguinho, mas na hora do lanche a gente ia conversar, né? Dizer aquilo que a gente pensava, os nossos sonhos. E hoje você não vê mais. Não tem mais isso. Né? Em mesa é intimidade, em mesa né? é intimidade, né? Jesus, mesmo quando ele queria estar com seus discípulos, ele mostra várias vezes, né, na Bíblia, ele lá à mesa com os discípulos, dando as instruções, né? Quantas instruções a gente perde no momento da mesa com os nossos filhos, com a nossa família? Às vezes uma palavra vinda de Deus para alguém que necessita. É verdade. Porque a gente fica mais ligado no exterior, naquilo que o mundo está mostrando no Instagram, no Twitter, e agora tem até mais outro que eu nem sei falar o nome. Eu não sei. Sim, eu também não sei não. Mas enfim, né? São várias redes sociais que não é pecado, gente. A gente ter, né, e ver, mas se torna, eu acredito que pecado quando você passa do normal, né? Do excesso, né? Porque uma pessoa que passa, digamos, 5 horas na frente de uma tela de um celular, ela não tem uma vida de oração, ela não tem uma vida de meditação. Por quê? Quando você olhar, já é hora de você fazer suas atividades, né? Ou trabalhar, não sei. Mas eu já vi relato de pessoas que fazem faculdade, mas não estudam. Por quê? Porque passa mais tempo na tela de um celular, ou até mesmo de um computador, né, no YouTube, jogando, porque essas coisas elas se tornaram mais importantes, né, a ponto de você esquecer a essência que você nasceu, né, que está dentro de você. Nós precisamos ter muito cuidado. Tudo que você ficou falando aí, eu fiquei refletindo. Porque quando nós estamos no celular, preocupados em postar, preocupados em mostrar uma vida para outros, querendo saber mais do que os outros estão fazendo, do que eu posso fazer, eu estou servindo as pessoas. Exato. E Deus nos chama para servir a Ele. Né? Então, quando a gente está... E Rebeca, até sua filha que veio aqui, ela falou isso. Existem muitos vícios. E o celular tem sido um grande vício. É ruim usar celular? Não. É ruim a internet? Não. Estamos aqui fazendo algo bom. Desculpa. Mas nós precisamos ter o cuidado, né? Porque tem coisas que são boas, mas no exagero delas vai se tornar algo ruim pra gente, né? Então, são os excessos. Então, por exemplo, eu não tenho notificação no meu celular. Não tem, porque iPhone, quem tem, as notificações ficam vindo na frente, assim. Então, o que eu fiz? Desativei tudo. Porque o que acontece quando o meu celular, ele tem notificação? É tipo assim, eu tô conversando com você aqui. Aí, o telefone me chama. E aí, o que acontece? O telefone está me dominando. Exato. Só que quando as notificações estão desligadas, quem domina sou eu. Ou seja, agora, terminei de fazer minhas coisas, terminei de conversar com a Vitória, terminei de tomar o café com minha família. Agora eu vou olhar as conversas, vou tirar um tempo para responder e deixa lá. Então, eu domino. Não o telefone me domina. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? E aí, a nossa autoestima fica em jogo. Exato. Porque você está se alimentando do quê? Da vida das outras pessoas. Eu fico pensando, Vitória, é difícil você acompanhar, às vezes, a vida da sua amiga, assim, sua melhor amiga ali, saber tudo que está acontecendo. Imagina, às vezes você tem tantas pessoas que você segue, você acompanha na vida de todo mundo, não tem como. E cadê o tempo para orar? Isso. Cadê o tempo para buscar na palavra quem é você? Porque aqui é que a gente vai descobrir quem somos nós. Eu lembro, você falou aí do seu passado, eu lembrei também do meu. E eu lembro que eu tinha essa questão da autoestima, eu não me achava bonita.
Tipo assim, a minha orelha, eu achava a minha orelha muito assim, meu nariz era aqui um problema, minha perna. Sempre eu achava um defeito. Mas por quê? Porque naquela época não existia Instagram, mas existia a televisão já. E o meu cabelo é cacheado, ele tá cacheado aqui, eu vivia com ele na chapinha. Tipo assim, eu não me aceitava porque eu me comparava com o que eu tava vendo ali. Aí o que dirá agora, nessa era de Instagram? Porque é uma pessoa mais perfeita que a outra, né? Eu conheço pessoas até próximas de mim, né, da minha família, que ela precisa estar maquiada para fazer uma postagem, para sair de casa. Nossa. Então, assim, a maquiagem para ela já virou algo que domina, né? Porque eu preciso estar mostrando para as pessoas que eu estou na melhor fase, né? Perfeita, maquiada, porque eu não posso ir às câmeras sem estar. É como se ela estivesse num programa, como aqui. Sim, né? Todo entendi. no momento. Sim. E aí ela fica presa, né? Ela não é mais livre. Aquilo ali está prendendo ela de uma forma que ela não tem mais a liberdade de ser quem ela é. E a gente fica tão à vontade em casa, sem maquiagem. Exatamente. Né? Mas aí quando a gente sai, vem o olhar dos outros. Exato. O que é que as pessoas vão dizer? Eu tô com filtro ou tô sem filtro? É verdade. Então, assim, eu acredito que isso está fazendo as pessoas perderem quem elas são. Né? Porque, assim, eu sempre falo, acho que você já me ouviu falar sobre isso, Sim. que quando você não se alimenta da palavra, no momento da adversidade, você não vai ter nada para te socorrer. Verdade. Né? Então, você precisa ter tempo também para a palavra. Né? Não é ilícito você ter Instagram ou outra rede social e ter tempo para olhar, mas que isso não seja algo que domine você a ponto de você não viver mais, né? Não ter tempo para outras coisas, né? Não ter aquele cuidado de estar se alimentando e alimentando quem mora dentro de você. Amém. Né? Porque nós temos um espírito, né? Somos morada do templo do Espírito e nós precisamos alimentá-lo para que ele esteja sempre forte. Né? E na hora que nós precisamos, a gente vai estar atenta para ouvi-lo, porque está ali, né? Nosso depósito está sempre cheio, nós estamos dando alimento ao nosso espírito. E uma vida fútil de só viver em redes sociais, não é ela que vai lhe socorrer. Com certeza. Na hora de uma adversidade, na hora que você precisa de um socorro. Isso. Um amigo que está lá nos Estados Unidos, né, lá na Austrália, ela não vai sair de lá para vir lhe socorrer. É impossível. É verdade. Mas na hora que você realmente necessita, vai ser o próprio Deus. Né? Mas se você tiver sem estar alimentando, né, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, não vai conseguir ouvir a voz que está dentro de você clamando, porque é muitas vozes externas. São né? muitas vozes. E lá em casa eu sempre falo para os meus meninos, eu digo assim, olha, vocês precisam saber o tempo para todas as coisas, o tempo de estudar, o tempo de ver TV, o tempo de ver suas redes sociais, mas vocês não precisam estar refém a essas coisas, porque toda hora que você vê, como você falou, né, das notificações, tem a necessidade de olhar. Não, às vezes eu estou tomando café, o celular está ali do meu lado, aí eu vejo que tem uma notificação, eu viro. Isso. Por quê? Porque você que domina o telefone. Que domino, não ele que me domina. Isso. Da mesma forma que eu mando uma mensagem para alguém, ela não me responde imediato, porque eu entendo que ela está ocupada. Né? Então, no momento que ela desocupar, ela vai me responder. Então, se eu estou ocupada tomando um café com meu esposo e meus filhos, eu não preciso responder agora. Isso. Porque eu vi que não é algo que é urgente, pode esperar. Sim. Né? Então, eu acredito que nós precisamos saber dosar essas coisas. Né? E a Bíblia diz que nós temos domínio próprio, faz parte do fruto do Espírito. É verdade. Então, vamos aprender a dominar, né, todas as coisas. Amém. Para que a gente não sofra um dano lá na frente. Porque hoje, né, com essa era de mídias sociais, nós temos pessoas entrando em depressão. Né? Ansiedade, né? Transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade. Se você não tiver com o celular na mão, isso vai dando
aqui no Nordeste a gente fala agonia, né? Mas em outros estados aí é aquele mal-estar, aquela coisa que se você não fizer, é como se tiver um sentimento que parece que você vai morrer. Então, assim, as pessoas elas estão ficando doentes por muito tempo, expostas a uma tela. E levando para a medicina, né, como eu estudo também essa área, o nosso cérebro, ele exposto à luz, né, de telas, ele vai morrendo. É como se ele fosse atrofiando. Nossa. E aí, à medida que ele vai atrofiando, você vai ficando doente. Né? Por quê? Porque ele não vai trabalhar na velocidade que deveria. Né? Existem hormônios que são liberados através de um comando que o cérebro manda. E aí esses hormônios eles já vão ser produzidos mais lentamente. Nossa. E aí é quando pessoas ficam com déficit de vitamina D, né, déficit de vitamina B12, problemas na tireoide. Então, todas essas coisas vai levando a pessoa a ter uma depressão. Porque os hormônios não estão trabalhando em sintonia, né? E aí, em algum momento, alguma área do seu organismo vai ficar em falta. Isso na exposição das telas. Das telas. Qualquer uma, telefone, TV. Meu então, Deus. Por quê? Porque hoje as pessoas elas estão passando muito mais tempo expostas, porque elas acordam, a primeira coisa que elas fazem, já tem estudos comprovados, a primeira coisa que ela faz, ela pega o celular que está ali na cabeceira da cama e ela já liga. E elas comem com o celular, vão para o trabalho. Você vê, às vezes, no trânsito, pessoas dirigindo e mandando mensagem. Então, elas ficam o quê? Aí chega no trabalho, elas estão expostas ao computador, né? Eu sei que hoje existem algumas telas que elas já são próprias de computador, né? Para evitar essa luz que prejudica. Sim. Mas o celular não. Né? E quantas pessoas elas estão adoecendo por causa do excesso, sem falar de N coisas, né, que é da área de psicologia, pode dizer, sim, que essa exposição causa, né, de transtornos, porque tem vários transtornos. Né? Na minha área, a gente estuda muito a psicologia sobre o transtorno alimentar, que também não foge dessa área, porque as pessoas, elas tem o transtorno alimentar e elas buscam o celular para procurar receita, para procurar sim, o que elas querem comer. Então, acaba que as duas coisas vão fazendo esse mal para elas mesmas. Meu né? Deus. Então, a gente precisa saber dosar, né? Porque, como você falou no início, a internet, ela é ótima. Quantas coisas a gente faz através da internet? Que antes nós não fazíamos, nós precisaríamos de mais tempo para isso, mas hoje, por causa da internet, a gente vai longe. É verdade. Eu tenho amigas que moram em outros países, mas quando eu tenho a necessidade de falar com elas, eu corro para o telefone. Né? A internet me dá essa possibilidade, esse acesso rápido. Mas eu preciso saber o valor que ela tem. Isso. Ela tem um valor que é necessário, é bom para mim, mas ela também tem o excesso que vai me prejudicar. Então, eu tenho que equilibrar isso, né? Para que ela sirva a mim no propósito que ela nasceu para ser. Isso, perfeito. É verdade. Nossa, você falou tantas coisas e realmente nós precisamos ter muito cuidado. E hoje em dia tem mais vozes que antigamente, né? Porque como a gente tem várias redes sociais, como você disse, são muitas vozes. E quando nós trancamos a porta e entramos dentro do nosso quarto para ter intimidade com Deus, o que acontece? Nós precisamos desativar tudo que está em volta. E uma delas é o telefone. Ou será que dá para conversar com Deus e respondendo outra pessoa? Não. Eu converso com Deus durante o dia inteiro, eu gosto de sempre estar eu e ele ali. Uhum. Mas é necessário aquele momento de intimidade, onde de fato você não está fazendo nada.
Um dia eu estava em casa, eu vi que tinha umas coisas para organizar, e eu lembrei de Marta e Maria. Eu disse, eu não vou limpar nada, não. Eu vou, de fato, dar prioridade àquilo que é prioridade. Porque buscar é primeiro o reino de Deus, não é? E as demais coisas vão me ser acrescentadas. Então, se eu não coloco Deus, se eu não coloco a voz de Deus, o mais alto, né? Se eu não coloco Ele como o centro e o princípio de tudo, e o primeiro, eu vou cair. E aí são muitas vozes para lutar. Eu lembro que antes de eu ir para o Verbo da Vida, antes de eu dormir, vou confessar, antes de eu dormir, eu ficava olhando a vida do povo, sabe, no Instagram, e eu ia dormir com aquilo ali, com aquele conteúdo, eu ia dormir. Hoje em dia, para honra e glória do Senhor, porque essa palavra me libertou. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta. Hoje em dia, antes de dormir, eu não consigo dormir sem ler a Bíblia, nem que seja um versículo, sabe? Porque antes de dormir eu pego ou a Bíblia ou um livro, então eu vou ter ali meu momento. Ou, claro, conversar com Deus e estar ali e ter aquele momento de qualidade. E o momento com Deus é um momento de qualidade, porque é ali que nós vamos encontrar quem nós somos. Nos fortalecer. Porque se você está buscando a sua autoestima, que é o seu valor, nas redes sociais, em alguém, em pessoas, você não vai encontrar. Você vai apenas se destruir. Mas se a gente, de fato, tomar uma decisão, né? Nós precisamos tomar uma decisão de realmente calar essas vozes. Eu sei que não são poucas vozes. Eu tenho amigas minhas que têm problemas de ansiedade, que estão... Mas é porque eu entendo que é difícil. É difícil. Hoje em dia, por exemplo, se você vê um adolescente de 12, 13 anos hoje em dia, que é diferente da nossa época, elas estão amarrotadas de informações. Né? Minha filha tem 1 ano e meio. Eu fico, Senhor, Jesus me dá sabedoria, né? Mas Ele me dá sabedoria, eu sei. Até porque sou eu também, tendo domínio sobre essas coisas, que vou também ensinar a minha filha a ter o domínio. Porque se eu deixo ela no celular, na TV, não, eu preciso dedicar o meu tempo em ter intimidade com a minha filha. Filhinha, olha no olho de mamãe. Filhinha, vamos brincar. E é esse momento que Deus ama, essa harmonia, essa união, essa unidade que você falou. Porque se de fato a gente pegar tudo, quantas vozes a gente escuta, Vitória? Exato. Todo dia. Porque são produzidos, né, alguns, a gente na medicina fala que são enzimas, que são soltadas, né, e elas vai viciando. Né, que vai trazendo um vício dentro de nós, né, que é a de prazer, né, e é como o mesmo poder que tem na cocaína. Nossa. Né? Então você fica ali tanto tempo, né, e vai soltando aquilo ali para te dar o prazer naquilo que você está fazendo, que acaba virando um vício. Aí chega um momento que você não consegue mais lidar com aquilo, né? Por isso que muitas pessoas acabam ficando muito presas ao celular, e isso vem atrapalhando a autoestima delas, né? As pessoas, elas vão começando a olhar para a vida de outras pessoas, elas não vão se vendo naquilo ali, elas começam a querer aquilo ali. Nossa, e aí, por causa que elas não têm, né, às vezes nem a condição de ter aquilo ali, elas abaixa a autoestima delas, vai, né, ao invés de subir, vai só diminuindo. E aí é quando vem esses problemas, né? Eu estava vendo um vídeo, acho que da Coreia, se eu não me engano, era da China, que foi até os meninos que me mostraram, né? As pessoas que vivem muito tempo, né, vendo coisas de redes sociais, que o corpo delas, quando elas estão dormindo, elas têm... que a gente chama de os gatilhos, né? Elas começam a fazer os movimentos, né? Meu Deus! Como se ela tivesse com um celular, aí assim, como se estivesse batendo selfie. Por quê? Porque aquilo ali já está num nível alto de vício, né, para o corpo dela, que eles ficam... e não tem um sono reparador. Eu ia falar isso quando consegue dormir, porque tira exatamente, o sono. Porque tem pessoas que elas não conseguem dormir, elas perdem o sono, e muitas dormem à base de medicação, para conseguir, né, digamos que relaxar um pouco, mas... quem consegue dormir ainda, ela não consegue ter um sono reparador, porque um sono reparador é quando o seu corpo realmente relaxa,
E ele entende que é noite, que aquele momento ali, ele está para o quê? Para você descansar e produzir o que for necessário naquele momento de relaxamento. Quando você está dormindo e sua mente está trabalhando, é porque o seu cérebro está entendendo que é dia. Nossa. Porque você ficou tanto tempo exposto a uma luz, né, principalmente antes de dormir, que o seu cérebro entende que ainda é dia. Então, ele está acelerado. Então, é mais... isso aqui já é outro podcast, né? Mas a gente acaba entrando um pouco. Mas é muito importante. Então, assim, o seu corpo vai entender que é dia, então ele vai produzir mais insulina, e tem que ter mais glicose para quebrar aquela insulina, e você está dormindo. Como é que você vai produzir algo que você está dormindo, né? Então é comprovado. Então, é comprovado que tudo isso faz mal a gente. É. Como é que a gente vai saber o nosso valor? Porque o nosso valor é encontrado na palavra de Deus, porque é Ele que nos revela, né? É muito bom quando você caminha com Cristo e você já está há quantos anos caminhando com Cristo? 28 anos. Pronto. Você consegue lembrar da Vitória no início e de agora? O quanto a palavra foi lapidando você, o quanto a Vitória de hoje, uau, que, né? Você, com certeza, eu faço isso faz poucos anos, não tenho tanto tempo, mas eu vejo que Deus muda, porque Deus muda tudo, inclusive nossas roupas. Isso. Roupa muda tudo. Tem gente que fala, você virou crente agora, porque muda tudo. É a essência, né? É a essência. Do próprio Deus dentro de nós. Então, tem coisas que você não se vê mais fazendo, né? Porque você realmente nasceu, como a Bíblia diz, da água e do vinho, né? Uhum. Então, você tem uma essência que é Cristo dentro de você, e você não vai... até você até pensa às vezes em vestir algo, mas quando você veste, você diz, não, isso não é para mim, né? Porque eu sempre falo que eu trabalhei com moda por mais de 20 anos, e a gente, quando está dentro desse contexto, a gente começa a entender e a estudar também, né, sobre as tendências. E existem tendências que elas foram criadas para um propósito, né? Para aquele público, né? Então, essas roupas decotadas, rasgadas, elas foram criadas para chamar a atenção do homem. Existe uma intenção. Existe Tem gente que diz que veste uma roupa e não passa uma mensagem, mas passa. Até porque os criadores daquele modelo, daquela moda, elas criaram com aquela intenção, né, da sensualidade. A sensualidade é para provocar alguém. Sim. Né? Não é que a pessoa vai ser provocada e imediato ela vai chegar em você e fazer algo, mas ela vai ser provocado. Ela vai olhar para você e ela vai se sentir atraída em algo que ela gosta e está exposto aos olhos dela. Sim. Então, a moda, quando ela é feita com esse propósito. Então, quando é uma coisa mais casual, é com o propósito de quê? Você está num ambiente mais formal e você não pode, dentro da ética e etiqueta, estar mostrando, né, as partes do seu corpo que é para ser guardado. Isso. Então, tudo tem um propósito. Então, assim, nós como filhos de Deus, qual é o nosso propósito? Isso. É nos guardar ou expor o nosso corpo para alguém que a gente nem sabe quem é, né? E muitas vezes você ajuda até a outra pessoa a pecar, né? Porque você quem colocou aquela roupa, mesmo sabendo que ela não é para você. Isso. Né? E aí a gente precisa entender, né, que tem coisas que não nos convém, de fato. Né? Então, tem roupas que eu tenho que olhar para o espelho e dizer, Espírito Santo, essa roupa me convém, você se alegra em que eu saia com ela. Porque se existir um freio dentro de mim, é a sinalização, né, do próprio Deus dizendo, não, minha filha, não tá legal. Hoje eu me visto para Deus, né? A gente entende que quando nós encontramos o Senhor, encontramos o nosso Salvador, tão lindo, majestoso, poderoso, rico, dono da vida eterna e que nos deu essa vida, nós servimos a Ele. Então, hoje, quando nós colocamos uma roupa, antes de pensar em qualquer pessoa, nós pensamos
nele. Senhor, estou te agradando, porque, como você disse, é um assunto até que às vezes dá uma polêmica, né, nas redes sociais, mas a roupa que a gente veste, ela fala sobre nós. Isso. Então, aí algumas pessoas falam, não, é porque eu sou da área da área física e Sim, tal. eu tenho que... Então, mas aí que tá. O que nós estamos priorizando? O que nós estamos querendo enaltecer? E na hora que a gente quer valorizar as curvas, como você falou, muitas roupas são feitas para demonstrar sensualidade e provocar algo, né? Não tem como, é nítido, é óbvio, né? Então, nós estamos ali. Quando a gente veste uma roupa, nós estamos passando uma mensagem. E quando nós colocamos uma roupa decotada, nós também estamos passando uma mensagem e estamos buscando algo, querendo que alguém veja algo. Tem uma frase que diz assim, a mulher que se mostra demais é porque ela nunca se viu de verdade. Isso. Então, qual é a necessidade? A pergunta que a gente traz aqui, né, que eu trago aqui é essa. Qual é a necessidade da gente buscar o nosso valor em estar mostrando apenas um pedaço de carne, sabe? Um pedaço, assim. Porque isso aqui isso aqui é carne, isso aqui é um corpo. Ele não é para sempre. Todo mundo vai concordar, sendo cristão ou não. Esse corpo aqui não é para sempre. Então, qual é a necessidade da gente estar exibindo esse corpo? O que nós estamos atraindo? E o que acho que essa é a pergunta mais importante. O que o nosso Deus está pensando? E assim, quando Deus, ele diz assim, ó, filha, cobre teu corpo, não precisa chamar a atenção, é porque Deus tem outra palavra, é que o teu valor é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Isso é um tema que ele é até recorrente assim no meu coração. E assim, as pessoas às vezes não entendem, porque eu tive um passado, eu lembro como eu me vestia. E eu me vestia daquela forma porque, de fato, eu queria chamar a atenção. E eu falo disso abertamente, porque era assim que eu era. Então, eu postava uma foto, eu queria like, eu queria toda essa aceitação das pessoas. Mas hoje eu não preciso mais disso, para a honra e glória do Senhor. É preenchido, né? É preenchido, porque é na intimidade com meu Pai que ele me preenche, ele diz quem eu sou, ele diz o que eu vou fazer. Sabe, só estar na presença com Deus, para mim já é tudo, porque Ele é o meu pastor, nada me falta. Ele é o suficiente, né? Eu tenho dito para Deus, Senhor, Tu és o suficiente na minha vida, porque hoje eu provo dessa plenitude. Amém. Essa plenitude, porque antes era um vazio. E assim, as pessoas, elas relutam em reconhecer esse vazio, né? E querem buscar o seu valor e a sua autoestima em outras coisas, né? Na roupa que veste, nas pessoas que elas acompanham nas redes sociais, ou num perfil que não é a verdade. Porque uma hora a casa cai. A gente fala muito isso, né? Uma hora a casa cai. Então, você está construindo algo para você que não está na rocha. Exato. E Cristo é a nossa rocha. Então, por isso que a gente fala sobre esse assunto aqui, né, Vitória? Para que você tenha essa revelação, essa clareza, porque quem é crente gosta de se guardar. Eu lembro quando eu não era nascida de novo, né? E eu gostava de vestir roupas curtas, né? Porque eu tinha eu tinha uma baixa autoestima muito grande. E eu queria que as pessoas olhassem para mim e me vissem. E era a forma como eu né, achava no meu entendimento que eu estaria fazendo com que as pessoas estivessem me vendo. E eu gostava de vestir roupa curta, roupa apertada. E eu lembro que quando eu nasci de novo, foi uma das primeiras coisas que o Senhor tratou comigo. Na época eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou mudar o meu guarda-roupa da noite para o dia? E eu lembro que uma pessoa que nem me conhecia, né, ela estava na igreja lá e ela chegou para mim e disse assim, olha, eu vou orar por você e nas minhas orações eu vou pedir ao Senhor para que Ele traga tudo novo para você. Uau. E na hora eu entendi que aquele tudo novo também era o meu guarda-roupa. E eu comecei a ganhar roupas novas, né? Com etiquetas, mas com aquelas roupas que realmente ia me guardar e não me expor, né? Algo que não é para ser exposto. Isso. Né? E eu comecei a
a dizer mesmo para mim, né, que eu era a menina dos olhos de Deus, que eu não precisava estar buscando algo para atrair pessoas, né, porque o maior habita dentro de mim, Aleluia. né, ele é o meu bom pastor, ele é aquele que tem tudo para mim, para saciar até mesmo aquelas áreas que a gente tem como deficiência, né? E o Senhor está ali para nos ajudar a crescer, a avançar, Amém. né? E essas coisas, elas não são maiores do que Deus, né? Porque Deus tem algo novo para nós, Ele nos vê no futuro. Então, eu comecei a descansar no Senhor e a saber que aquelas coisas do meu passado não me pertenciam mais, né? Então, quando eu descansei, eu mudei minha forma de vestir, as pessoas começaram a olhar para mim, né? Pessoas mesmo do meu convívio desde criança e diziam assim, poxa, você está mais elegante. Ah, é? Por quê? Porque eu estava me vestindo de uma forma diferente e não vulgar. Sim. Né? Hoje você vê as pessoas procurando se espelhar em pessoas, quando você vai atrás, né? Em famosos, quando você vai atrás, meu Deus, é uma vida que aquela pessoa tem fútil, né? De viver de festas, de promiscuidade, né? promiscuidade. Onde traz só destruição. Onde traz só destruição, exatamente. Exatamente. Nós precisamos reavaliar como estamos vivendo. Né? Até encontrar, de fato, a nossa essência na palavra. Amém. Vitória, e qual conselho você daria para as pessoas? Eu não tenho, a minha autoestima é tão abalada, eu não me sinto valorizada, eu me sinto rejeitada. É porque esse assunto é um assunto realmente amplo, né? Se a gente for entrar em cada esfera. Mas o que você diria para quem está assistindo a gente sobre essa questão do nosso valor? Como, Vitória, eu posso encontrar o meu valor e me sentir uma mulher ou um homem amado por Deus? O que você diria para essas pessoas? Eu gosto sempre de falar, né, para as pessoas nesse contexto que elas têm que olhar para dentro delas e procurar ver aquilo que elas estão sentindo como vazio, né? Porque se existe um vazio, Deus está para nos completar. Amém. Né? E quando a gente consegue parar, né, e olhar para dentro de nós, a gente vai descobrir tantas coisas, né, que você vai ver, né, e entender que aquilo que você estava correndo, e não estava te satisfazendo, nem estava preenchendo esse vazio. Aí você vai dizer assim, poxa, eu perdi tanto tempo, né, correndo atrás disso. Né? Às vezes as pessoas elas perdem tempo em querer uma amizade quando o outro não quer. E aquilo é um sofrimento para elas. Né? E eu gosto de uma frase que Billy Graham tem em um dos livros dele, né, que diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas... Às vezes, Deus vai diminuir seu ciclo de amizade, pois ouviu conversas que você não ouviu. Né? Então, assim, não deixar, né, isso fazer um sofrimento, causar um sofrimento dentro de você, quando uma amizade se for. Né? Porque se aquela pessoa não quer mais estar no seu ciclo de amizade, se aquela pessoa ela não tem mais os mesmos interesses que você, né? Aquela estação acabou, né? Você vai entrar em outra estação. Então, muitas vezes, você não ouviu conversas, né? Que talvez essa pessoa falou de você por trás. Então, Deus está te trazendo, até mesmo está te guardando de coisas maiores. Então, guarda o seu coração, né, em relação a essas coisas e saiba que Deus sempre será aquele que vai suprir todas as coisas e vai preencher todos os vazios que você possa vir a sentir. Né? Porque o nosso Pai, Ele é um bom Pai. Ele não deixa nenhum dos filhos desamparado, né? E
Se você tem aquele desejo de conhecer mais a Deus, né? Gasta menos tempo com coisas que tá prendendo você, até mesmo o seu celular, Isso. a TV, mas vai diminuindo o tempo e vai gastando, né, com outras coisas, né, lendo um bom livro, lendo a palavra, tirando tempo de oração, porque assim você vai se levantar por dentro, né? E aquelas coisas que estavam lhe paralisando, elas não vão encontrar mais forças, né? Elas não vão mais lhe paralisar. E você vai se levantar e você vai olhar para dentro de você e dizer assim, eu sou forte, né? Eu sou como a águia, né? Que eu vou voar, né? Muito mais alto. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, quando essas coisas criar dentro de você uma verdade absoluta, nada vai mais te deixar para baixo. Nada vai causar em você algo maior, né, do que o próprio Deus. Né? Porque Deus, ele é verdadeiro e ele existe. E ele está dentro de nós para nos auxiliar. Nós precisamos só saber, né, buscar o Senhor e todas as coisas dele, para que nós cresçamos e avançamos e não deixamos essas coisas nos paralisar. Amém, amém. Seguindo os conselhos, né? Vitória, vamos ficando por aqui, né? Eu acho que a gente já falou, teria mais assunto, mas como o tempo está acabando, nós ficamos aqui com mais um podcast Deus e Débora. Eu espero que essa palavra tenha edificado sua vida. Busque o seu valor, a sua autoestima na palavra de Deus. Busque. Agora, não esqueça, silencie as vozes ao seu redor. Telefone, TV, pessoas. Então, silencie, busque, invista, como Vitória falou, o seu tempo na palavra de Deus, conversando com Ele, e você pode ter certeza que você vai descobrir um projeto lindo que Deus preparou para você, porque Ele preparou, né, Vitória? Um projeto incrível para todo aquele. Eu amei, estou amando e quero viver todos os dias da minha vida na casa do Senhor e descobrindo o que Ele tem para mim e perto, estando com Ele, porque não há maior alegria nessa terra. É tão bom que a gente fala sobre isso. Não tem como a gente se calar, né? Pois é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, viu, Vitória? Eu que agradeço, né? Por você ter me convidado. É uma honra e um privilégio estar aqui. E muito mais ainda uma honra estar falando, né, da palavra de Deus, Amém. Daquilo que nós cremos e acreditamos ser verdade. E vivemos, né? Porque não basta só saber que é verdade, mas basta viver. Isso. Essa é a nossa essência. Amém. Obrigada, viu, Débora? Obrigada. Deus abençoe você. Até a próxima, gente. Tchau.